Isso que a gente está falando agora tem a ver com o que a gente terminou a aula falando ali, né? Do quanto é importante esse momento para um diálogo entre conhecimentos, né? Um diálogo entre saberes, né? Porque você só imagina o quanto que a gente poderia enriquecer o nosso conhecimento sobre saúde, né? Trocando com um pajé que vive na Amazônia, um xamã. O quanto que poderia enriquecer o nosso olhar sobre... Eu estou falando só sobre ervas, por exemplo, mas sobre o que é o ser humano, por exemplo, né? É louco da gente pensar, e a gente tem isso. A gente tem um cara como Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami, de um conhecimento que você não consegue valorizar o quanto você não consegue dar um valor a isso, porque é um saber acumulado de muitos anos vivendo no meio da floresta, em contato, em comunicação com a floresta, em relação com aquele meio, e não tem valor, é imensurável o conhecimento que uma pessoa dessa tem. E se ela não passa isso para alguém em vida, e ela morre, some, acaba. Aí a gente discute muito, a gente discute muito dentro do campo ambiental, né? A monocultura, a gente está acabando com a biodiversidade, né? Mas junto com a biodiversidade, né, vai uma diversidade cultural, de visão de mundo, que é tão valorosa quanto. Porque essas visões de mundo, aí eu falo que o yoga entra dentro disso, né? Por isso que esses contramovimentos, o que são os contramovimentos que a gente considera hoje? São movimentos que ajudam a gente a lançar um outro olhar sobre a vida, porque a gente acaba achando que a única maneira possível de se viver é essa que a gente vive. A única maneira de se entender a realidade e o mundo é essa que a gente vive. Então, esses saberes vêm com uma força de conseguir mostrar para a gente uma outra forma de olhar o mundo, uma outra forma de olhar a natureza, uma outra forma de se relacionar. E vou dizer para vocês, esses olhares não vêm da Europa. Esses olhares vêm desses saberes que estiveram sempre à margem do que foi se espalhando para o mundo inteiro, né? Por isso que a gente fala de saberes tradicionais e a gente coloca o yoga aí. Então isso vem muito do Brasil, da Índia, da África, né? Do Oriente bastante também, de alguns lugares ali, né? E vem com muita força. E esse é o valor que tem. Então, é uma biodiversidade. Isso já se discute, né? Uma biodiversidade, uma diversidade da natureza em si, mas também a preservação de uma diversidade cultural, né? Então, quando se fala dessa luta na Amazônia, não é só, não estou minimizando a força da biodiversidade, mas é também dos povos que vivem ali, né? Que tem uma riqueza que a gente não consegue medir. Não tem como medir. É, por isso que eu gosto de colocar o yoga aí, que é você falar assim, o quanto que você consegue medir isso? É a mesma coisa que a gente tentar medir a, a amplitude que o yoga tem pra gente. Tenta medir a força que o yoga tem quando realmente a gente começa a sentir isso que é o yoga, né? Em relação à prática, em relação ao conhecimento que vai, né, ampliando a nossa forma de ser, né? A gente não consegue nem dar valor a isso. Então, é isso que a gente fala, é um bem não palpável o conhecimento, esses conhecimentos. Mas ele é de um valor, assim, que a gente não consegue colocar, certo? E dentro do yoga, então, voltando à pergunta, entra a Gita, o Yoga Sutra, as Upanishads,
São textos de uma beleza, de uma riqueza que não tem como a gente medir em valor, né? A gente está muito acostumado a dar o valor às coisas financeiramente. Não tem, porque a gente entra no campo que não é palpável, não é mensurável, né? Através dessa medida. Tá? E aí vamos falar então dos 20 valores aqui da Gita, tá? Tá na página 88 lá da apostila. Então, esses só voltando, né? Em que contexto que vai aparecer os valores na Gita? No contexto de a importância do cultivo de uma mente amiga, de uma mente tranquila, de um valor pela simplicidade, né? De um valor pela mente simples. Geralmente, a gente associa a simplicidade a não ter bens. A gente associa a simplicidade a questões externas. A gente está falando de uma simplicidade interna, que pode fazer parte, a simplicidade externa. Mas o mais importante é uma simplicidade na mente. Tá? E quando a gente fala de uma simplicidade na mente, é uma mente que tem a capacidade, pouco a pouco, de ir jogando luz sobre si mesma. Porque quanto mais distanciada de si, ou quanto mais distanciado dos valores, né? Ou de uma ética, mais a mente vai tender a fugir de si mesma ou se esconder de si mesma. Qual é o primeiro valor que vai aparecer aí? Amanitvam. O que é Amanitvam? Não precisar se orgulhar demais, né, das capacidades que possui. E no sentido de não precisar sempre do reconhecimento do outro. Precisar do reconhecimento é algo humano. A gente está falando precisar sempre do reconhecimento do outro, porque isso causa muito sofrimento. Isso faz com que a pessoa busque incessantemente o reconhecimento, e isso mostra também uma fragilidade interna, né? Essa necessidade sempre de reconhecimento. E é natural que a gente tenha na vida momentos de reconhecimento do trabalho ou de qualquer coisa que você possui enquanto habilidade, de capacidade, e momentos que não. Isso é natural. Então, vai ter momentos que você vai ter um reconhecimento no trabalho, vai ter um reconhecimento na família, vai ter um reconhecimento, e outros que você vai dar o reconhecimento a outra pessoa. E isso é natural, então, que isso aconteça, esses movimentos, tá? A necessidade extrema ou essa carência multiplicada pode levar ao segundo, né? Não ao segundo valor, mas o segundo que esse segundo aponta para um desvalor, né? Para um cuidado que a gente precisa ter. Porque nesse primeiro é não precisar de reconhecimento ou se vangloriar por algo que possui. Esse segundo é por algo que não possui. Ou seja, inventar capacidades que não tem. Tá?
Então, isso é muito importante, por exemplo, quando a gente vai falar do papel de professor de yoga, por exemplo. Então, é muito importante a gente ter muita sinceridade com a gente, né? Do que a gente pode e do que a gente não pode, daquilo que a gente se aprofundou, daquilo que a gente não se aprofundou, né? E essa sinceridade eu falo com a gente, porque essa sinceridade com a gente que vai levar a ter uma sinceridade com o outro, tá? Então, muitas vezes vai acontecer do seu aluno perguntar um negócio que você não sabe. Então, é importante a gente, quando sabe, dar uma resposta a partir daquilo que a gente conhece, e quando não sabe, demonstrar que aquilo eu não sei e que eu posso ir, que eu vou pesquisar e que eu posso aprofundar naquilo. Porque muitas vezes a gente, por um receio de perder um lugar de professor, perder uma credibilidade, a gente pode cair nessa armadilha de querer dar resposta para tudo. E a gente não vai conseguir dar resposta para tudo. E a gente acha que demonstrar que não sabe algo tira uma confiança que o aluno pode depositar na gente, mas é o contrário. Você, quando sabe, você demonstrar que sabe. Quando não sabe, demonstrar que não sabe, isso dá confiança à pessoa em você. Porque ela vai saber que se você não souber, você não vai inventar uma história, você vai dizer que não sabe, que você pode ir atrás e tal. Então isso é muito importante. Isso pode acontecer de diversas maneiras dentro desse papel de professor de yoga. Pode acontecer dentro de alguma especialidade do yoga. Por exemplo, o que eu considero especialidade, né? A gente está fazendo um curso de formação, é um curso geral. Dentro disso, tem especialidades já dentro do yoga. O que seria especialidades? Yoga para gestantes, yoga para crianças. Esse curso não te capacita para dar aula de yoga para gestante. Eu sugiro que você estude algo específico disso para dar aula de yoga para gestante, yoga para criança, né? Yoga para pessoas com questões especiais, também tem pessoas que trabalham com isso, né? Então, são conhecimentos específicos, né, dentro do yoga, tá? Então, vamos supor que a pessoa, você não tem experiência nenhuma com gestante e a pessoa chega e pergunta: ah, você dá aula de yoga para gestante, você não quer deixar a pessoa no vácuo, não quer dar essa, né? Ah, sim. É uma armadilha desses valores que a gente está falando aqui, certo? Isso vale tanto para esse contexto do yoga que a gente está falando, como para fora disso, né? Uma sinceridade em relação àquilo que a gente é capaz, que pode, e aquilo que a gente ainda não é. Claro que a gente pode achar que não é capaz de uma coisa e ser capaz, mas é uma sinceridade em relação ao conhecimento, em relação às minhas capacidades, às minhas potencialidades, porque quando eu caio dessa fantasia de saber tudo e de dar resposta para tudo, aí eu posso entrar nesse lugar de que eu sempre vou ter conhecimento limitado sobre as coisas e me colocar tranquilamente assim para o outro, né? Porque esse papel de professor em várias áreas, não só no yoga, mas no yoga mais ainda, é um papel que a gente pode se atropelar achando que precisa dar respostas para tudo. Porque as pessoas vão pedir respostas e muitas vezes vão pedir respostas sobre questões da própria vida. Então a gente tem que ter muita atenção nesse sentido. E aqui esses dois valores estão totalmente associados à questão de ter o nosso ego no lugar, né? O que tem o ego no lugar que a gente chama, né? Que a gente diz? É
saber que a gente sempre vai saber algumas coisas e outras não. No final das contas, a gente vai não saber muito mais do que o que a gente sabe. Tá? Ahimsa, não violência. Significa causar o menor, aí tá errado, o menor dano possível por quaisquer meios de ação. Quais são os meios de ação? A fala, o pensamento e a ação. E por que a gente já começa dizendo causar o menor dano? Porque não causar dano é impossível, tá? Para você caminhar, se você for caminhar ali, você vai matar formigas. Se você sair de carro, você vai matar insetos. Para plantar, você vai matar algum ser. Só de revirar a terra, você pode matar minhoca. Então, dano a gente vai causar, mas a não violência, na prática, é causar o menor dano por esses meios de ação e uma intenção, isso é muito importante, uma intenção sincera de purificar a intenção, tá? Ou seja, porque eu posso matar um animal para comer com reverência, eu posso matar um animal para comer com raiva. E isso faz toda a diferença. O que muda? A ação é a mesma e a intenção? A intenção é completamente diferente. Certo? Porque o que o yoga quer na não violência, que é a base para muitos dos valores que vêm depois, o que o yoga quer é que a gente desenvolva ou desperte, é uma daquelas coisas que a gente falou, que foi se perdendo dentro do estilo de vida que a gente leva, que aí são várias coisas que convergem para isso, né? Um sistema de consumo que objetifica as coisas, né? Um saber alicerçado na ciência que também ajuda a objetificar as coisas, né? Objetificar a natureza, tornar a natureza objeto. O que o yoga quer é que a gente consiga enxergar a vida com reverência. Qualquer forma de vida com reverência. Com profunda reverência àquela vida. Porque, no fundo, a nossa vida só existe porque essas vidas existem. Tá? Ou seja, a minha vida só existe porque aquele rio existe. A minha vida só existe porque aquelas árvores existem. A minha vida só existe porque o mar existe. Essa é a profunda reverência que o yoga quer despertar na gente por vários ângulos. Né? Por que eu falo por vários ângulos? Ou pelo reconhecimento de que eu não estou separado do todo, que é o final, ou pela via dos valores que vão me conduzir a esse reconhecimento da reverência do outro. Tá? Os valores são o meio para o que o yoga está falando que é o fim. Depois que eu entendo o fim, os valores se tornam não o meio, mas se tornam a expressão do entendimento final. Porque essa reverência já vem como expressão do entendimento de que eu não estou separado do todo. Tá? Então, a não violência é esse alicerce, essa base ali. Tá? E aí a gente pensar,
é muito interessante a gente perceber que a gente pode ser violento pelos 3 meios de ação: pensamento, fala e ação. Tá? Em relação ao pensamento, isso vale a gente abrir um parêntese aqui, o campo para a gente perceber o que foi falado na aula anterior sobre ação e reação, lembra ação e reação? Ação deliberada, reação, algo que não passa pela deliberação. São os dois. Aí como que eu observo isso, Thales? Como que eu observo que isso é uma coisa real na sua mente? É o campo que você pode perceber que existem essas duas formas de expressão da mente: reativa e ativa. O que é reativa? Reativa é assim: não adianta eu querer lutar contra o sentir raiva. Eu não tenho controle sobre isso. Sim, não sentir raiva, né? Não é uma questão de eu controlar ou não. É a mesma coisa assim, sentir raiva não é uma questão de você controlar ou não. Você não consegue, se você decidir agora, você não consegue começar a sentir raiva. Agora eu vou sentir raiva. Você não consegue. O máximo que você pode fazer é se expor, né, a gatilhos coisas que te deixam com raiva, mas você não consegue diretamente. Assim como a gente não tem um controle de não sentir. Isso é reativo. Agora, eu tenho a possibilidade de escolher o que eu posso fazer com essa raiva. Isso é deliberativo. Isso é muito importante da gente diferenciar na nossa mente, também para a gente não ficar se culpando de sentir as coisas. Ah, pensamento gera karma. Daí a pessoa fica, eu não posso sentir raiva porque eu estou gerando karma. Não é isso que a gente está dizendo. Você não controla o sentir raiva ou não. Agora, deliberadamente, eu fazer dessa raiva uma ação danosa para o outro, isso aí você usou da sua liberdade para agir. Certo? E aí o 4, ele vai para Kshanti. Kshanti é um valor aí muito importante, né? É o valor que a gente fala que é a capacidade de acomodar, né? É a tolerância, né? Capacidade de acomodar o outro, tá? Esse é um entendimento muito um entendimento muito profundo que em essência, para a gente compreender Kshanti, né? Compreender no sentido não é racional, é compreender aqui, né? Envolve os dois, mas em essência ele desce esse entendimento. Não é possível sem o entendimento de Ishvara. Né? Não é possível. Porque é o entendimento, né, de Ishvara Pranidhana, né, de que existe uma ordem cósmica, não que governa de fora, né, não que governa todas as ações, mas que dão o resultado das ações, né, que mostra pra gente que eu tenho uma liberdade de ação, foi o que a gente viu. Mas eu não tenho a capacidade de controlar o mundo. Né? Então,
aquilo que foge à minha capacidade de agir e de transformar, eu não tenho outra escolha que não seja acomodar. Então, entende o que é Kshanti? Acomodar não é aquele que a gente fala de aquela pessoa é acomodada, não faz nada. Não é isso. É aquilo que eu entendo que foge à minha capacidade de ação. Né? Então, depende do que você entende como julgar. Né? Depende do que se entende como julgar. Essa palavra é uma palavra que a gente pode entender por dois âmbitos, né? Julgar é algo que é inevitável para nossa mente. Não adianta a gente lutar contra isso. Quando a gente fala julgar no sentido de querer classificar, encaixar em algum lugar, isso a nossa mente está todo o tempo tentando fazer. Agora, a gente questionar sobre esses julgamentos que a gente faz, isso é o que faz parte da prática de yoga. Não tomar isso como uma verdade, entende? Porque a gente vai se pegar constantemente colocando as coisas em determinados lugares. E a grande interessante disso é a gente ver isso caindo muitas vezes, desconstruindo, né? Certo? Então, não é necessariamente não julgar, tá? Porque muitas vezes vai ser importante, por exemplo, a gente julgar, vamos lá, julgar no sentido de entrar em embate ou criticar alguma ação específica, né? Então, por exemplo, se você vê uma pessoa fazendo uma injustiça com outra pessoa e você pode interferir, você deve interferir. Não é dizer, eu não posso julgar, porque isso coloca a gente numa posição muito, né, passiva. Né? Então, não é isso que o yoga fala, não é mesmo. Isso é muito claro quando a gente vê o Yoga Sutra. Isso é muito claro quando a gente estuda a Gita. Senão não falaria de uma guerra e de vá para a guerra, vá para a luta, vá para o embate. Certo? Porque o próprio Arjuna fala de Duryodhana como aquele que faz a injustiça. Ele está julgando. Ele está falando, olha, ele é uma pessoa adármica. Né? Ele está fazendo ações adármicas. Tá? Então, não é por aí. Mas é entender que eu posso fazer alguma coisa para interferir, muitas coisas eu não posso fazer. Aquilo que está fora do meu alcance, a única coisa que eu posso fazer é acomodar. Né? De alguma maneira, que a gente muitas vezes não consegue entender, aquilo tem um lugar no mundo. Certo? Inclusive, a Gita ensina muito isso. Inclusive, o Adharma tem um lugar no mundo. Qual é o papel do Adharma, muitas vezes? Qual é o papel do desvalor? Qual é o papel da não ética? É muito claro para a gente. Fica na cara. Mostrar a importância dos valores. Né? Então, se a gente fica com uma sombra de dúvida sobre a importância dos valores, quando a gente vê o Adharma, fica muito claro qual é a importância. Isso vai ser dito na própria Gita. Por que que vocês... Isso é colocado a questão dentro, lançada para os 5 irmãos que estão lá. Né? Gita não, Mahabharata. Por que que vocês estão passando por tudo isso? Porque
é uma novela mexicana o que esses caras passam se você vai para o Mahabharata. Né? É uma tragédia atrás da outra, assim, a vida deles. Você acha que eles vão ficar bem, aí acontece uma injustiça. Aí acontece uma injustiça com eles, né? E aí, em determinados momentos, é lançada a pergunta: por que vocês estão vivendo isso tudo? Para gravar o Dharma no coração das pessoas. A importância do Dharma no coração das pessoas. Porque mesmo dentro do Adharma, né, o Dharma está ali. E quanto maior o Adharma, mais importante é você seguir o Dharma. Tudo que a gente fala aqui, Dharma e Adharma, você pode entender valor e não valor, tá? Ética ou não ética. Certo? Então, Kshanti é isso. Então, tem uma meditação muito bonita do Swami Dayananda. É a meditação que está na apostila de vocês, na parte sobre meditação, que é a meditação em Kshanti, que é a meditação que você faz em relação a todos os seres, né? De acolher todos os seres. E aí o Dayananda vai fazendo essa do cósmico, né? Do cósmico até a si mesmo, até colegas de trabalho, as pessoas, né? Algum bicho que você não goste, que você acha que esse bicho precisa ser exterminado da face do planeta porque você não gosta dele, para entender que existe um lugar, né, de existência para esse ser. Ok? Aí, Arjavam, que é o próximo, que é o quinto. Arjavam é de onde vem o nome Arjuna, tá? É um alinhamento entre o que se fala, o que se faz, o que se pensa, retidão, né? Então, é um compromisso com isso. E aí é importante a gente colocar, toda vez que a gente fala dos valores, né? E esse, então, e a não violência também. Quando a gente está falando desses valores, galera, a gente não está falando para que você tente ficar se enquadrando dentro disso, no sentido, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso eu consigo, isso eu não consigo. Isso é um voto, um comprometimento com esses valores no sentido de tentar me melhorar em relação a esses valores, né? Então, o próprio Arjuna coloca essa questão quando ele fala da dificuldade de fazer o que deve ser feito, mesmo quando ele sabe o que deve ser feito, muitas vezes ele não consegue fazer. E muitas vezes que ele sabe que não deveria fazer determinada coisa, ele vai lá e faz. Tá? Mas existe, aí é o que eu falei com vocês, que é a diferença entre Arjuna e Duryodhana. Arjuna, ele lança essa pergunta querendo entender o que acontece com ele, por que que isso acontece, para que ele possa melhorar, né? Já Duryodhana, ele olha e diz: eu sei o que deve ser feito, mas não tenho interesse nenhum. Eu sei o que não deve ser feito, mas não tenho interesse nenhum em seguir os valores. Entende a diferença? Por isso que a gente fala da intenção, né? Eu estou falando isso porque quando a gente chega nesse valor, né, desse alinhamento entre pensar, falar e fazer, aí a pessoa pode falar, eu não consigo fazer isso é impossível para mim. Claro, vão haver vários pontos que a gente não consegue, mesmo em relação a outros valores. Mas é um comprometimento de eu me melhorar em relação a isso. Por mim e pelo outro. Tá?
E aí o 6, que é Acharya Upasana, que é reverência ao professor. A reverência ao professor é uma extensão da reverência ao conhecimento, certo? Porque esse conhecimento vai chegar até mim, né? Através de alguém, né? Ele não vai cair do céu, né? Ele vai chegar através de alguém para mim. E essa figura, através do qual o conhecimento chega, aqui a gente está falando dentro do contexto do yoga, né? Ele não está falando de outro conhecimento em si, mas a gente pode estender a outros conhecimentos. Vai chegar através de alguma pessoa. Então, a reverência a essa pessoa é a reverência ao conhecimento. O Swami Dayananda, que é o professor da Glória, estaria fazendo 90 anos hoje. Então, hoje tem muitas pessoas postando isso, saudando essa pessoa que não está mais aqui entre a gente, mas ao mesmo tempo está, porque o conhecimento que ele trouxe está presente. Está presente onde? Está presente na Glória, está presente nos alunos dela, está presente aqui, por aí vai. O professor dele, a mesma coisa. Tá? Porque é esse veículo do conhecimento. E isso a gente pode estender a vários conhecimentos. Né? Você com certeza tem na sua mente pessoas que marcaram a sua vida, que foram professores, que te trouxeram alguma coisa importante de conhecimento, né, de entendimento. Então, é isso que representa o professor através desse conhecimento, é aquele que remove algum tipo de escuridão na nossa mente, algum tipo de desconhecimento na nossa mente, algum tipo de ignorância na nossa mente. Então, toda ignorância que foi removida na nossa mente, a gente consegue atribuir a alguma outra pessoa. Ah, mas foi aquele livro que eu li, mas alguém escreveu aquele livro que você leu. Tá? Então, é essa reverência. Porque essa reverência ajuda a tirar a força do ego de achar que é autodidata nas coisas. Autodidatismo, em qualquer área, é só a capacidade de escolher os caminhos que você vai aprender. Mas você sempre aprende com alguém. Tá? Então, isso é que a gente fala que é a Acharya Upasana, tá? Em essência, é uma reverência ao conhecimento, mas através dessa figura que é o professor, que teve um professor, que teve um professor ou uma professora e por aí vai. O próximo é Shaucham, que é a pureza, tá? E aí a gente pode pensar em Bahya e Antara, que é a primeira está relacionada ao ambiente em que se vive e ao corpo. Então a gente pode pensar o seguinte, ó, isso é bem importante da gente pensar, inclusive como professor de yoga, né? Se o seu aluno perguntar assim, o que é purificação para o yoga? Não existe só um tipo de purificação, tá? A ênfase das purificações no Hatha Yoga, assim como no Ayurveda, a ênfase, né, ali principal
é a purificação do corpo. Não quer dizer que a purificação do corpo não tenha uma reverberação na mente. Eu não estou dizendo isso. Mas o veículo principal é o corpo. Então, o Ayurveda vai falar da purificação através do alimento, comer determinadas coisas, não comer outras coisas, né? Fazer oleação, fazer tipo de intervenções mesmo no corpo, provocar determinadas intervenções, tá? Então, isso é a purificação física que reverbera no sutil, tá? Isso é a predominância do Hatha Yoga e do Ayurveda. Então, vocês lembram as purificações que a gente viu no Hatha Yoga? Né? A purificação, a gente tem, por exemplo, o Kapalabhati, que é a purificação, né, das vias respiratórias. A gente tem o Nauli, né? A gente tem o Tratakam, está associado aos olhos. Essas são as purificações mais clássicas do Hatha Yoga. Quando a gente vai para o Yoga, aí a gente está falando de purificações, por exemplo, Patanjali vai colocar lá, as purificações que Patanjali vai colocar lá, a gente vai conseguir associar mais as purificações relacionadas à mente. E aí é diferente. Porque é um pouco mais óbvia a purificação no corpo, né? Então, por que é um pouco mais óbvia? Eu vou fazer a limpeza da língua. Aí você pega lá, faz assim, olha no espelho e tem uma borra branca na sua língua. Aí você vai lá e pega o raspador e tira. Purifiquei a minha língua. O que você tirou? Aquilo que não pertencia à língua, que é essa borra, você tirou. A mesma coisa pode ser feita em relação ao estômago, aos intestinos e por aí vai. As vias respiratórias, eliminação de muco. Você pode fazer o Jalaneti, né? E você tira o muco que fica acumulado aqui. Isso é uma purificação. Agora, o que é a purificação mental? Então, Shaucham aí está falando de uma purificação mental também, um compromisso com a purificação mental. E o principal veículo para a purificação da mente é a meditação. Porque é na meditação que eu vou poder parar para minimamente conhecer ou reconhecer os caminhos da minha mente. É na meditação que eu coloco uma atitude sincera comigo mesmo, né? Porque quando eu sento para meditar, é uma atitude de sinceridade, de olhar para o que vem para a mente, para o que vem na mente, né? Porque se você tiver com raiva, naquele momento de raiva, e a pessoa tenta te mostrar isso, no momento que você está com raiva, e ela diz assim, mas por que bem calma, né? Mas por que você tá com tanta raiva? Tipo, ela joga assim, né? E aí você fala gritando de volta, eu não tô com raiva, né? Mas, então, isso é uma atitude reativa, porque naquele momento a gente não quer ver como a gente tá. Na meditação, é parar para ver como está a mente. E num momento desse sincero, que deveria ser o momento da meditação, a gente pode reconhecer, sim, eu estava com raiva, sim, eu estou com raiva, sim, eu estou ansioso, estou dessa forma, a minha mente está dessa forma. E aí eu posso fazer determinadas coisas, né? Eu posso fazer uma determinada meditação, uma determinada reflexão, eu posso fazer japas, tudo isso são ações, né, de purificação da mente. Quer ver uma ação muito profunda de purificação da mente, depois que você reconhece alguma coisa assim na mente? É você, por exemplo,
Você, num momento de raiva, foi lá e falou um monte de coisa que você não deveria falar para uma pessoa. E quando eu digo não deveria falar, você mesmo reconhece que não deveria falar. E aí você, numa meditação, se dá conta disso. E aí você ir lá, conversar com uma pessoa, né? É um incrível meio de purificação da mente. Porque você, muitas vezes pedindo, olha, desculpa pelo que eu falei para você, eu não gostaria de ter falado aquilo, eu estava tomado pela raiva naquele momento. Se eu te disse alguma coisa que te feriu, não foi a minha intenção. Isso é um baita de exercício de purificação. E se você, por exemplo, não pode falar isso para a pessoa, você pode falar para você mesmo como se estivesse falando para a pessoa. E isso é um baita de exercício de purificação. Tá? Então, a purificação da mente tem essa sutileza. Tá? Então, o trabalho principal do yoga é a purificação da mente. Para a gente chegar numa mente que é capaz de ficar consigo mesma. Porque uma mente que não tenha um mínimo de purificação, ela não consegue ficar consigo mesma. A gente vai ver os próximos valores que ele vai começar a falar sobre essas coisas. Uma mente que não tem a capacidade de ficar sozinha. Uma mente que não tem a capacidade de ficar sozinha, uma mente que não tem a capacidade de meditar. Tá? Vamos pensar, porque parece um impasse, né? Uma mente que não consegue ficar sozinha é uma mente que tem muita agitação. Mas como eu vou acalmar essa mente se ela não consegue ficar sozinha? Parece que entra num paradoxo, né? O que eu posso fazer se você percebe isso? Você, por exemplo, você percebe no seu aluno. É um aluno tão ansioso que ele não consegue ficar quieto, não consegue parar de falar, por exemplo. Porque às vezes o excesso de fala é a incapacidade de lidar com o silêncio. Às vezes, não estou falando que é sempre, é a capacidade de lidar com o silêncio. Para a pessoa não ter a sensação de que ela está sozinha, nunca. Como você vai lidar com uma pessoa dessa em relação à prática de yoga? É interessante da gente pensar. Você vai fazer o quê? Vai botar ela dentro da sala de aula e botar meia hora de meditação sentado? Já de cara? Não. O que você vai fazer? Asana, pranayama. Lembra o Ashtanga Yoga de Patanjali? Então você faz o quê? Movimentos, asana, movimento, junto com a respiração, para ter o que a mente se ocupar ainda. E aí a pessoa vai começando a experimentar uma quietude, começando a experimentar o estar consigo mesmo a partir de um ponto diferente do ponto de tensão e de ansiedade, né? Para aos poucos isso acontecendo, né? E a meditação pode acontecer como um prolongamento do asana ou do pranayama ou algo depois. Por isso que a prática é aquilo que a gente falou, do mais denso para o mais sutil. Certo? E aí o 8, que é a firmeza, tá? Aqui está colocado a firmeza de um propósito, a determinação que nos mantém em um caminho, que nos mantém, aqui no caso, no caminho do autoconhecimento, né? A firmeza é algo que a coletividade ajuda, né? Quando eu falo coletividade, a gente está falando da, né, que a gente chama
da força do grupo, né? Da sanga, né? Que chama, do grupo, né? Então, como a gente falou, né? Até o caso da Gita, a gente lembrar de Arjuna em determinadas situações nos dá uma força. A gente lembrar de pessoas, a gente lembrar que a gente não está sozinho nessa busca, né? Nos ajuda nessa firmeza. Mas parte também dessa firmeza, ou associada a essa firmeza, vai estar a nossa força, a nossa capacidade mesmo de dizer não, é o que está ali escrito, há determinadas imposições e tal que a sociedade coloca pra gente. Né? Então, isso é muito claro quando, por exemplo, algumas pessoas não têm o apoio familiar, por exemplo, para a prática de yoga. As pessoas ao redor não entendem o que você está fazendo. Então, se a sua firmeza depender que essas pessoas entendam o que você está fazendo, né? Talvez você não consiga. Essa firmeza deve depender de você e, claro, dessa força do grupo que muitas vezes são pessoas externas à família, mas que tem esse valor que acaba sendo uma outra família que estão buscando isso também. Certo? E essa força da firmeza, né? Não é necessariamente a sociedade que vai fortalecer a gente. Pelo contrário, às vezes, ela ajuda a enfraquecer. E a firmeza é exatamente uma força de oposição a isso. Não pela oposição em si, tá? Mas pela afirmação desse propósito maior de vida que é o seu. Tá? Isso em vários âmbitos a gente pode pensar. Tá? Então, essa firmeza desse propósito é algo muito importante. Né? Porque o oposto disso é a descrença e a dúvida, a instabilidade, tá? Galera, olha, isso é muito importante pra gente, não só pela questão do social, né? Mas também pela questão do da sua relação com o yoga, tá? Eu tô falando aqui para vocês agora. Eu tô nesse papel de professor, tá? Agora. Mas a sua relação com o yoga não deve depender da sua relação comigo, com Thales. Isso é muito importante. A sua relação com o yoga deve ser maior do que a sua relação comigo. Por que isso? Porque eu, em algum momento, enquanto pessoa, posso te frustrar. Eu posso fazer alguma coisa que te frustra alguma expectativa que você tenha de que como deve ser o Thales, ou como deve ser um professor de yoga, ou como deve ser o yogi. E essa frustração com o professor ou com a professora não vai me tirar do caminho do yoga, porque o yoga não vai entrar junto com isso. O que entra, o que pode entrar é a relação com esse professor. Mas a minha relação com o yoga é mais ampla.
Eu falo isso porque eu já vi muito isso acontecer. A pessoa ter uma identificação muito forte com aquele professor e passar por alguma questão pessoal com aquele professor, de algum desentendimento mesmo, e aí a pessoa demorar para se recuperar em relação à prática de yoga. Demorar mesmo, assim. Ter a tendência de colocar tudo dentro do mesmo saco e falar, não, olha, por causa dessa frustração com o professor, o yoga não vale. Né? Então, o que importa, no fundo, é a sua relação com o yoga e a força que o yoga tem na sua vida de transformar o seu olhar, transformar as suas ações no mundo. E a gente sabe que o yoga tem essa força. O professor é um veículo. Certo? Para que alguma coisa que aconteça nessa relação não desestabilize essa firmeza do seu propósito em relação ao yoga, em relação à busca do conhecimento, à busca do autoconhecimento. Tá? E aí vamos pro 9. Disciplina sobre o corpo e sobre a mente. Atma Vinigraha. Isso quer dizer, então, duas palavrinhas que a gente usa aí. Chama e Dama. Chama é um comando ou uma disciplina sobre a mente. E Dama é um comando, uma disciplina sobre o corpo. Tá? Lembra que Patanjali diz mais ou menos assim: é mais fácil lidar com os kleshas, com os sofrimentos, no seu estado sutil, do que o estado manifestado. Então, é mais fácil a gente lidar com as questões enquanto elas estão no campo da mente, se a gente consegue percebê-las, do que quando elas chegam no corpo. Então, se você percebe que algo começa a te irritar, você pode tomar uma direção mais facilmente do que se você já está com raiva e já está com o corpo quente, com a cabeça quente, com todos esses resultados, esses sintomas da raiva. Mas ainda é possível. Mesmo a raiva corporificada, eu posso ter um comando sobre o corpo e não agir movido pela raiva. Eu posso ter um comando sobre a mente de falar, olha, eu estou ficando com raiva, vamos deixar para conversar isso depois. Vamos dar um tempo para a gente conversar isso depois, de forma mais tranquila. Isso é um tipo de chama, um comando sobre a mente. Certo? Que, por exemplo, mas Thales, o que isso tem a ver com o valor? Isso pode, aqui, ele só detalha mais as coisas do que Patanjali, porque isso pode evitar com que eu descarregue a minha raiva numa pessoa, por exemplo. Certo? Pode evitar com que eu seja violento. Faz sentido? E aí o 10, e a gente chega na metade. Indriyateshu Vairagyam. Vairagyam é uma palavra que você já conhece, já apareceu lá. Né? Então, o que quer dizer isso? No Yoga Sutra, né? O que quer dizer isso?
Desapego em relação aos objetos, né? Ele só especifica, né? Indriya tesho. Indriya quer dizer os órgãos dos sentidos. Os objetos que entram em contato com os órgãos dos sentidos. Desapego em relação a eles, né? Então, essa frase aí no início é uma frase muito interessante, né? Que a gente resume tudo que a gente pode falar sobre isso, que é ter a capacidade de não ser dominado pelos objetos, né? Porque a grande questão não é a gente não ter coisas, não ter objetos. A grande questão é que esses objetos não nos tenham. E a gente sabe o quanto maior o nosso apego, maior os objetos nos têm, né? Nos têm no sentido de que eles podem tirar a minha paz, certo? Podem tirar o meu discernimento. Então, quando a gente está falando de desapego, não é não ter coisas. A pessoa pode não ter coisas e ser mais apegada do que aquela que tem. Tá? É não ser possuído pelos objetos. E é o que diz aí. O grande antídoto para isso é aquilo que a gente já falou lá atrás, quando a gente falou de Karma Yoga, mais cedo, de manhã. É reconhecer que os objetos, eles não têm a capacidade de me preencher. Eles têm um valor relativo, mas eles não têm a capacidade de me preencher. Por quê? Se eu acho que aquele objeto tem a capacidade de me preencher, se aquela pessoa tem a capacidade de me preencher, o que está em jogo de ter ou não a presença daquele objeto, que na nossa mente é uma questão quase de vida ou morte. Se eu perder aquilo, como que eu vou viver nesse vazio que aquilo me deixa? Certo? Dez valores até agora. Tudo bem até aí? Podemos seguir? O próximo é Anahankara. O que é Ahankara? Aham, eu. Ahamkara quer dizer uma noção de eu, o ego. A Nahankara, A é a partícula de negação. Né? Então seria o não ego, mas não é no sentido de não ter o ego. Tá? É ter o ego no lugar. Tá? A grande questão, galera, e a gente já falou isso no curso, a gente está só repetindo aqui a partir da Gita. A grande questão é que o ego acha, na nossa mente, ele toma um lugar de achar que ele é o mais importante. E ele é o absoluto. Só que o ego é um aspecto da mente. Então, colocar o ego no lugar é reconhecer o ego como um aspecto da mente, fundamental à mente, mas ele é um aspecto da mente, ele não é o absoluto, ele não é o eu. Ele faz parte do eu, mas ele não é o eu último. Tá? Então, isso faz com que a gente entenda, inclusive,
abra a possibilidade de que o ego, como um aspecto da mente, ele é suscetível às transformações, assim como a natureza, assim como a própria vida. Porque a gente achar que o ego é absoluto, a gente vai lutar de todas as formas para que o ego não seja ameaçado, minha personalidade não seja ameaçada. Tá? Mas o ego, sim, e a gente precisa entender isso, ele está sendo posto à prova a todo momento. Né? Como posto à prova? Eu encontrar diante de mim um ego diferente, isso põe o meu ego à prova. Em que sentido? Se eu acho que o meu ego é absoluto. Então, colocar o ego no lugar, inclusive, abre a possibilidade para a gente de estabelecer encontros que, de alguma maneira, né, abalam o meu ego, né? Numa certa proporção, não demais, porque o ego precisa de referências, mas abre a possibilidade para eu estabelecer encontros que abalam o meu ego para que ele se transforme, ele se amplie, ele entenda outras possibilidades de ser no mundo. Ah, Thales, como que isso acontece? Isso acontece através de leituras, isso acontece através de encontro com pessoas, isso acontece através de encontro com música, isso acontece através do encontro com a natureza. Porque muitas vezes o que acontece em relação à natureza é que eu levo o meu ego fechadinho para a natureza e eu não consigo nem estabelecer essa abertura em relação à natureza. O que é levar o ego fechadinho? Eu levo a minha caixa de som, né? E aí eu não escuto a natureza. Eu boto aquele som que eu gosto no meio da natureza, né? Aquela coisa, né? E eu me fecho em relação aos encontros que a natureza pode oferecer para mim. E muitas vezes o que acontece, por que isso acontece? Pelo medo do ego ser mobilizado em alguma outra direção que eu não conheço. E aí ele pode descobrir coisas que, né, abalam essa ideia de algo do ego como absoluto, a minha personalidade como algo absoluto. Certo? E aí esse próximo, que é Jamma Mrityunjara Vyadhi Dukha Shanudarshanam. Que quer dizer desapego em relação ao corpo. Aqui está resumido, tá, em relação ao corpo. Mas ele não está falando só corpo, porque corpo seria shariram, uma das palavras para corpo. Aqui ele está falando, ao pé da letra, os processos de transformação que se dão no corpo. Por quê? Assim como o ego, o corpo é um campo de transformação. Então ele fala primeiro do desapego em relação ao ego e ele fala do desapego em relação ao corpo. E o que quer dizer esse desapego? Não é o abandono do corpo, a desvalorização do corpo. É um reconhecimento de que esse corpo ele está em constante transformação. Ele é um campo, ele é um agregado de forças momentâneas. Como ele falou lá no primeiro capítulo,
são roupas que se trocam. Né? Lembra que ele fala isso? No segundo capítulo. Então, isso seria o desapego. Assim como a gente falou, essa abertura para as transformações do ego, entender isso, é essa capacidade de abertura para acolher as transformações do corpo. Ok? E aí, a ausência de atitude de propriedade. Ok? Isso é muito interessante, né? A gente estava conversando sobre isso ontem, eu escrevi alguma coisa sobre isso hoje, né? A nossa atitude de propriedade é um paradoxo isso, né? A nossa atitude de propriedade é exatamente aquilo que nos impede de perceber a prosperidade da vida, tá? Porque a gente teima, e aí eu tô falando isso, não é nem a Gita não está explícita nisso, mas a gente está acrescentando isso no momento que a gente vive. A gente teima em valorizar as coisas por uma medida financeira, os objetos, as situações, e muito da nossa sensação de posse vem associada a um valor financeiro, né? Então, isso nos faz a gente perder a real sensação das coisas. Você, sei lá, você pode estar dentro aí de uma casa e você pode pensar, uma casa, um apartamento, sei lá, um lugar e pensar, ah, quanto vale isso aqui? 200 mil, 300 mil, 150 mil? Em termos de dinheiro, né? Mas quanto vale a vivência que você tem dentro desse lugar? Quanto vale o que você vive aí dentro? O que você vive com a sua família? O que você vive com alguém? Quanto vale uma história de vida? Quanto vale um pôr do sol? Porque você pode, inclusive, pagar para assistir o pôr do sol em algum lugar, mas quanto vale o pôr do sol? Né? Quanto vale a nossa saúde? Quanto vale a capacidade de contemplar alguma coisa? Entende? Então, quanto mais a gente coloca número, ou quanto mais a gente se gruda, né, em relação às coisas são minhas, menos a gente tem a capacidade de usufruir daquilo. Né? Esse é o grande paradoxo ali em relação a essa questão da posse. Porque o nosso esforço vai ser para possuir as coisas e não necessariamente para usufruir das coisas e das coisas que realmente importam. Então, tem pessoas que passam uma vida preocupada em acumular dinheiro, em acumular bens, e aí chega no final da vida e se dá conta disso, e em essência, aquilo não vale nada. Nesse valor que a gente está falando de, se você não viveu o que a vida te proporciona em termos das histórias, dos relacionamentos com as pessoas, dos amores, da relação com a natureza, o acúmulo de bens não vale nada. É por isso que é importante, como a Gita fala, a gente acordar, né? Acordar para a vida, né? A vida está acontecendo.
Você está respirando, seu corpo está vivo, a vida está acontecendo. E quanto vale isso? Não tem como medir. Vale a grandeza da própria vida. Quanto vale um pedaço de terra? Vai perguntar para uma pessoa, para uma aldeia indígena lá, que eles vivem nessa relação com a terra, quanto vale a terra? A terra vale a minha vida. Porque não existe uma separação entre a terra, né, e o que eu vivo nessa terra. Então não tem como dar um número. Não, nessa sociedade que a gente vive, eu não estou falando que você vai se alienar desses valores financeiros, mas é um jogo, simples jogo, para a gente poder viver dentro disso. Isso hoje é um jogo, a gente não tem como sair dele. Mas lembrem-se, é um jogo, não se percam nesse jogo, porque o que vale não são os números, o que vale é o que acontece dentro disso. Então o que vale não é o quanto esse imóvel vale para não sei o quê, né? Não, o que importa é o que você vive dentro desse lugar e o relacionamento que você estabelece com as pessoas aí dentro. Isso é o que vale. Porque isso é o que fica. Ou isso é o que a gente lembra. Ou isso é o que nos marca. Certo? E aí, o próximo. O 14. Ausência de apego em relação ao filho, mulher ou marido e lar. Ou seja, ele está especificando o que aparece no Yoga Sutra lá atrás, certo? Aqui vai aparecer especificando. O que aparece no Yoga Sutra só como desapego, olha só o que ele fez aqui na Gita. Ele foi falando desapego em relação aos objetos, desapego em relação ao ego, desapego em relação ao corpo, desapego, a ausência de atitude de propriedade, e agora ele vai no coração. Né? E o que é o coração? Desapego em relação à família. Tá? E o que a gente está falando aqui vale a mesma coisa do que a gente falou em relação aos lugares, tá? Certo? Então, o que a gente está falando aqui não é que eu não dou valor à família, não é que eu não semeio isso que é a família, né? Não é isso. Não quer dizer que eu vá virar um renunciante, que eu precise virar um renunciante, né? Não ter família, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo em relação ao desapego à família é o mesmo que ele disse em relação ao desapego em relação ao corpo. E o que é isso? É uma abertura para as transformações que acontecem nesse campo. Por quê? Assim como a gente falou que o ego não é algo absoluto, assim como a gente falou que os objetos não são algo absoluto, assim como a gente falou que o corpo não é algo absoluto, ele está dizendo a família não é algo absoluto. Porque a pessoa, inclusive, a gente não está falando nem das possibilidades que existem hoje em relação à família, né? Muito mais dinâmicas em relação às separações e tal. Não é nem isso. Porque você pode encontrar uma pessoa e passar o resto da vida com aquela pessoa, mas saber que aquela relação está sempre se transformando. Aquela outra pessoa está mudando e eu estou mudando. Então, essa relação está transformando. Se tem um filho, por exemplo, a mesma coisa. Por quê? Aquele filho vai ter as mesmas fases. Vai passar por uma fase de bebê, depois já foi essa fase, depois vai ter uma fase de criança, depois já foi essa fase, tem a fase de adolescente, depois tem... E assim vai. Então, é desapego, ele está querendo dizer nesse sentido. Certo? E aí a gente pode dizer que esse é o coração, né, dos nossos apegos. É aquele que ele vai mais...
Ele vai indo um pouco mais profundo nos nossos apegos na Gita, especificando, né? O que não é feito lá no Yoga Sutra. E aí ele vai dizer no 15, objetividade e equilíbrio em relação ao desejado e ao indesejado, tá? Ok? Ou seja, uma objetividade e um equilíbrio em relação aos gostos e aversões, né? Nem sempre as coisas vão sair como a gente imagina. Nem sempre eu vou conseguir evitar aquilo que eu não gosto e conseguir aquilo que eu gosto, tá? E aí ele vai dizer, firme devoção, o próximo, com a visão de não separação, tá? Aqui aí ele vai, se você for percebendo esses valores, ele vai mergulhando, né? Ele vai falando dos apegos aos objetos, ego, corpo, família, aquilo que está bem no coração, e aí ele vai. Então aqui ele já vai falando de uma vida de yoga no sentido mesmo de uma prática de. Quando ele fala firme devoção com a visão de não separação, crie condições para isso. O que quer dizer crie condições para isso, né? Vamos voltar ao Yoga Sutra. O Yoga Sutra às vezes fala isso com um pouco mais de clareza. O Yoga Sutra ele vai dizer assim: Ishvara Pranidhana, a entrega a Ishvara, que é a devoção, né? É o reconhecimento do todo na minha mente. Certo? Isso que ele está falando aqui, que é a visão de não separação. Ok? Só que isso foi uma questão que surgiu, por exemplo, na última aula sobre Yoga Sutra, na turma da formação daqui, que é assim, a pergunta foi, Thales, olha, isso para mim é algo que oscila muito. Então tem horas que eu tenho isso na minha mente, no meu coração, e tem horas que eu perco isso, né? É natural. Isso vai acontecer. Os textos falam sobre isso. Isso não está só presente nos textos de Hatha Yoga, isso não está só presente no Yoga Sutra falando para gente. Isso está presente também, que é um outro campo que a gente pode entender a devoção, não só através desses textos, né? O Bhagavad Gita, Yoga Sutra, as Upanishads. Tem um outro campo muito belo no qual a devoção também vai aparecer, que é o campo da poesia. E a gente tem poesias muito bonitas dentro da própria tradição, ou seja, poetas que aparecem, que surgem dentro disso que a gente chama da poesia devocional. Você pode pesquisar também. É muito interessante para o nosso... Eu falo estudo, né? Mas é para o nosso deleite, na verdade, né? Que eles foram mais ou menos contemporâneos, eles tiveram o mesmo professor na época. Kabir, que foi um poeta que estava na interface entre o hinduísmo e o sufismo, e Mirabai, que foi uma mulher. E eles têm versos lindíssimos sobre a devoção. E especialmente ela canta muito nas poesias dela a presença da deidade, ou seja, a firme devoção com a visão de não separação, a presença da deidade, que ela reconhece não estar separada pelo todo, e isso através da poesia vai ser marcada pela devoção dela em relação a Krishna, né? Tem uma poesia dela que é muito bonita, que ela diz
que ela sentiu o que é cavalgar um elefante. Ela diz: não me venha querer me colocar em cima desse burrico. Ou seja, eu sei o que é a presença da deidade. Não queira me oferecer essa devoção que não é esse meu contato direto com a deidade, né? Cheia de regras ou cheia de, né? É muito lindo isso. E a coragem de dizer isso, né? Naquela época. Então ela foi considerada, claro, né? Dentro daquele contexto, louca. Inclusive ela mesma diz: consideram Mirabai louca, mas eu sou louca por Krishna, né? Pela devoção dela. E então ela canta a devoção, mas ela canta também a espera. Isso é muito interessante. Só que ela canta a espera com a mesma beleza que ela canta a devoção. E o que é a espera? Eu não te vejo agora, mas eu sei que você vai retornar. Ela fala isso em relação a Krishna, mas a gente pode entender em relação à visão da não dualidade. Certo? É a mesma coisa, a gente pode transformar isso na mesma linguagem que o Yoga Sutra fala, né? É um olhar, uma visão de não separação que eu perco e depois isso volta. Então, o que a Gita está falando é que eu posso criar condições para isso. E uma das condições que eu posso criar para isso, por exemplo, é estabelecer uma relação com um nome e uma forma, uma imagem. Me expor a essa imagem. Então, você pode construir um altar, colocar aquela imagem que te conduz àquilo, né? Que te lembra daquilo. Tá? A própria relação com a natureza, para muitas pessoas, é esse veículo, né? de conexão com o todo. Então, crie esses momentos na sua vida. O que a gente fez, aí você pode dizer, Thales, o que a gente fez aqui no curso em relação a isso? A prática de japa é um disso, que é uma prática devocional. E o que eu espero que tenha ficado também, e que eu espero que você estabeleça essa relação, é que a própria prática de asana também seja um veículo disso. Dentro do Hatha Yoga, a prática de asana é um veículo para essa devoção. Ou Surya Namaskar é o quê? Uma ginástica. Certo? Ok? E aí o próximo, o 17. Recolhimento em um lugar tranquilo, né? Ou seja, a nossa capacidade de se retirar, né? Isso é muito interessante da gente refletir hoje em dia, tá? Nós nunca estivemos tão sozinhos. Não estou falando da pandemia, não. Nós nunca estivemos tão sozinhos com a impressão de não estar. Por que a impressão de não estar? Se você tiver que esperar no seu carro alguma coisa, estou falando no carro porque é o exemplo de que você não está nem numa fila, né? Porque numa fila você tem pessoas do seu lado. Você está ali no seu carro esperando alguma coisa, você pode puxar o celular na hora ali e ter a impressão de que não está sozinho, porque ali do outro lado tem um universo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, a gente não fica mais sozinho, mas não, a gente não tem a impressão de estar sozinho. Tá? Mas o que ele está falando aqui é realmente a gente ficar só, cortar realmente alguns tipos de comunicação, né?
Inclusive, muitas vezes faz parte dessas práticas cortar a comunicação falada, cortar a comunicação visual, para que a mente vá para outros caminhos. E quais outros caminhos que a mente pode ir? Os caminhos de reconhecer a própria mente. Isso a gente falou no Yoga Sutra, deu o nome de Pratyahara, lembra? Caminhos de reconhecer a própria mente e caminhos de começar a perceber que a gente pode se comunicar com outras coisas. Contemplar uma árvore é um tipo de comunicação. Contemplar o céu é um tipo de comunicação. Observar o vento, observar as águas, observar a chuva, observar o mar é um tipo de comunicação. Mas é um tipo de comunicação que, em grande medida, se perde quando a gente começa a estabelecer essa comunicação por via dessas telas, né? Que é o celular, que é o computador. Então, fazer jejum de determinadas coisas, estar nesse lugar de estar só para descobrir outras, porque na verdade a gente vai acabar descobrindo que a gente nunca está verdadeiramente só. A gente tem a companhia disso tudo que a gente está falando, que é a companhia de animais, a companhia de plantas, a companhia de, né? Só que para descobrir isso, é preciso atravessar um momento de solidão, que seria um momento de corte das comunicações habituais que nós temos. Senão a mente não sai do hábito para perceber outras coisas. É por isso que em várias tradições, não só o yoga, em várias outras tradições, inclusive no candomblé, o isolamento faz parte de movimentos iniciáticos. Né? Isolar aquela pessoa para que ela estabeleça uma comunicação com outras coisas. Ela saia de um tipo de comunicação habitual, que pode ser inclusive a comunicação com o silêncio. Certo? E aí o próximo. A ausência de grande desejo por companhia. Os dois vêm junto. Né? O anterior e esse vêm junto. Né? Não precisar de companhia o tempo inteiro, porque senão você não vai conseguir ficar sozinho, ficar sozinha. Tá? 19. Clareza do objetivo do conhecimento da verdade. Tá? Aí, vamos lá, tá? Isso é muito importante. Porque o que é a verdade para o yoga? Né? O yoga, mesmo o yoga dentro do hinduísmo, tem uma característica muito própria. O hinduísmo tem uma característica muito própria, né? O hinduísmo não é uma religião, tá? De conversão, que tem a conversão como seu fundamento. Duas religiões têm isso muito forte, e são as duas religiões que mais crescem no mundo hoje. O islamismo e o neopentecostalismo, que são as igrejas evangélicas. O princípio fundante dessas visões, dessas religiões, é a conversão, né? Ou seja, é te converter à verdade que se acredita ali dentro. Se você não se converter a essa verdade, você está errado. Esse é o princípio da conversão mesmo. Por isso que é muito violento. A gente precisa entender isso.
Isso é muito violento. E essa violência simbólica é o que acontece, por exemplo, com esses pastores que vão para a Amazônia para converter índio. É uma violência simbólica, uma violência prática e simbólica. Porque eles acreditam que estão fazendo bem para aquelas pessoas em colocar a visão deles, impor a visão deles sobre essas pessoas. Né? O yoga, mesmo o hinduísmo, isso não está no fundamento do hinduísmo. Isso também não está no fundamento do yoga. Certo? Então, de que verdade é essa que a gente está falando? Da verdade do ser. Essa verdade do ser, né? Da não separação, né? Ela não é uma verdade que é imposta à pessoa. É algo que a pessoa deve reconhecer e, uma vez reconhecida, inclusive abre a minha mente a entender a devoção por meio de várias formas. Incluir a devoção como uma possibilidade de várias formas. Então, por exemplo, a partir do yoga eu posso entender, né, que você é um devoto de Jesus e está tudo bem, e eu sou um devoto de Krishna e está tudo bem. É uma forma com que a gente lida com esse absoluto. O que é diferente se a gente leva ao pé da letra, que essa forma é o absoluto em si. Se essa forma é o absoluto em si, você cultua outra forma, você está errado. E eu preciso colocar a minha verdade para você. Então essa verdade do yoga, que a gente chama de verdade, sobre o ser, sobre a não separação, ela é inclusiva. E ela não é uma verdade que separa e que eu preciso impor essa minha verdade para o outro. Por isso que é dito assim, ó, nunca vai acontecer de baterem na sua porta para te ensinar a Vedanta. Olha, eu tenho isso aqui, que é Vedanta ou Yoga, né? Toma aqui esse livro ou venha para essa... Não, o Yoga sempre foi assim. A pessoa deve querer, e querer muito, e ir atrás. E ir em busca desse conhecimento. Inclusive, os mestres testavam para ter certeza de se a pessoa queria ou não esse conhecimento. Certo? Então, quando ele está falando aí, nesse sentido, né, é a clareza dessa busca pelo absoluto, pelo entendimento disso que eu sou, fundamentalmente. E aqui, dentro desse contexto da Gita, esse conhecimento vai estar dentro da Gita, do Yoga Sutra, dos Vedas, mas não nos tira a possibilidade de entender que ele também está no islamismo, por exemplo, na poesia Sufi, em Rumi, por exemplo. Então, por exemplo, esse cara que eu falei, Kabir, o mestre dele, ele era hindu. E ele achou que um mestre hindu, Vaishnava, né, devoto de Vishnu, né, nunca ia aceitar uma pessoa que era Sufi, né, dentro da tradição islâmica, nunca ia aceitar como devoto. E ele aceita. Muitas pessoas, muitos brahmanes criticaram, falaram, como assim? Como assim você aceita um sufi aqui? E era isso exatamente que a Mirabai queria dizer. Eu cavalguei um elefante, não me coloque um burrico para montar. Entende? Então, esse olhar sobre o absoluto, sobre o todo. Isso que é a não separação. Então, a busca disso, né? A busca constante disso. Seja aqui, dentro desse contexto, o yoga está falando. O estudo da Gita, dos Vedas e tal. Mas a gente pode buscar isso nos meios que você acredita que onde está aquilo. Por exemplo, eu consigo enxergar isso na poesia de Rumi. Linda.
Ele estava cantando o absoluto, ele estava cantando o todo ali. De uma forma tão linda quanto a Gita coloca. De uma forma tão linda quanto os Vedas colocaram. E ele estava dentro do islamismo. Tiveram outros poetas que cantaram dessa mesma forma. Muitos deles, dentro do islamismo, foram sacrificados, ou seja, foram enforcados por conta de falar, não, olha, Alá não é uma pessoa, Alá é o absoluto. É um nome só. Não conseguiram entender o que a pessoa estava falando. Mataram a pessoa. Mas esse estava certo. Esse teve o vislumbre para além dos nomes e das formas, entende? Que é inclusivo e não exclusivo. Certo? Então, esse 19, a gente pode associar o que Patanjali fala como Brahma Acharya, a busca pelo conhecimento de Brahman, que é a busca pelo absoluto. Certo? E aí vamos para o 20, o último. A constante vivência do autoconhecimento. A constante... Isso se usa esse nome dentro do budismo, né? Mas aqui também. Mas o budismo fala mais claramente sobre isso. Fala sobre tomar refúgio, né? Não sei se você já escutou, se você já teve contato com o budismo tibetano. Tomar refúgio no lama, na sangha. O que é refúgio no lama? Na referência de um professor, no conhecimento em si, que a gente viu lá, a referência do professor é o conhecimento, na força da sangha, na força do grupo, né, do coletivo, das pessoas que também estão buscando isso. Quais são os métodos que a gente tem dentro do yoga, né? O veículo que a gente tem são os mesmos. Tome refúgio nesse conhecimento. Tome refúgio na sangha. Tome refúgio na prática. Galera, muitas vezes, quando a gente mais precisa da prática, é quando a gente menos tem a disposição de praticar. É nesse momento que você precisa lembrar do refúgio. O que é o refúgio? Tome amparo na prática. Tenha a prática de Hatha Yoga como seu amparo e o seu fortalecimento. Tome refúgio no estudo. Tenha o estudo da Gita como seu amparo e o seu fortalecimento. Lembre de Arjuna. Lembre quem foi Arjuna, que representa Arjuna que a gente viu na aula anterior. Lembre do diálogo entre Arjuna e Krishna, que nos ergue, que nos eleva. Lembra daquela palavra? Erga-se, eleve-se, Arjuna. Então, esse diálogo, a lembrança desse diálogo, o estudo, o escutar esse estudo, o estudar, o praticar, o refletir, o meditar, né? Tome refúgio nisso. Porque muitas vezes, quando mais a gente precisa, é que menos a gente tem a disposição e o ânimo para isso. Mas é o momento que a gente mais precisa. Então, refúgio significa isso. E ele termina exatamente falando nesse sentido. E a gente também, essa aula como a última aula da formação, é nesse sentido. Tudo que a gente aprendeu no curso, né? Seja de técnica em si, seja de conhecimento, a apresentação desses textos, né? Porque a gente não pode dizer que é um estudo mergulhado, mas é a apresentação dos textos, o que tá, já nos traz essa força que esses textos têm, né? De transformar o nosso olhar, de transformar a nossa vida, de nos fortalecer, de nos ver a vida, de fazer a gente enxergar a vida de uma forma diferente. E o nosso comprometimento com o yoga primeiro é esse refúgio. Que é um refúgio para nós e não tem nada a ver com a questão de ser professor ou não. É o meu refúgio enquanto praticante.
É o meu refúgio enquanto devoto, e a gente pode usar essa palavra, né? É o meu refúgio enquanto aquele que busca esse absoluto, busca um entendimento, busca os valores, ou seja, busca um comprometimento, ou tem um comprometimento de se melhorar enquanto pessoa. Isso tudo é refúgio do yoga. E por isso que eu falei, isso não tem nada a ver com conhecimento técnico. A palavra que se usa muito hoje, eu não estou criticando a palavra em si. Os termos fazem parte da sociedade que a gente vive, mas eles podem nos enganar. Então, os termos que surgem muito é capacitação, entende? Não é uma capacitação. Mesmo o nome formação é questionável. Porque eu me formo em quê? Né? Vocês vão receber um diploma. Mas eu me formei em quê? A formação, nesse sentido que a gente pode pensar, não acaba. Ou seja, porque o meu papel de praticante, o meu lugar de praticante, não acaba. E o meu lugar de professor, ele vem como uma extensão do meu lugar de praticante, não existe outra maneira. Então não é uma capacitação porque não é mecânico. Não é eu aprender técnicas e repassar técnicas. Pode acontecer. Posso fazer um treinamento de técnica e repassar. Mas isso não é o yoga. O yoga é uma vivência. O yoga é uma experiência. O yoga é um entendimento que a minha prática, o meu refúgio, né? O refúgio nesse sentido, o quanto eu dou ao yoga, abro espaço para o estudo, para a prática, eu ganho na mesma proporção na minha vida. E aí, isso pode se tornar algo que é esse papel de professor.